Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Pois bem, meus irmãos, nós damos continuidade às nossas meditações, ao nosso retiro da Semana Santa. Temos proposto nesta semana, a cada dia, meditar pelo menos 2 estações da Via Sacra. Hoje, na nossa 4ª meditação, queremos fazer a recordação da 5ª e da 6ª estações. A 5ª estação, Simão Cirineu ajuda Jesus a levar a cruz. Em extremo desmaiado, teve auxílio tão cansado, recebendo o Cirineu. Esta frase, ou esta estrofe, este versículo, que nós cantamos na nossa recitação no Brasil sobre a Via Sacra, quando meditamos esta estação. O Senhor, cansado, como temos já meditado sobre as quedas do Senhor, sobre desde o ponto de vista humano, como a cruz se fez pesada, mas também desde o ponto de vista espiritual, porque não só o peso do madeiro, não só o peso daquilo que sobre os seus ombros fisicamente residia, mas a certeza de que ali todo o sofrimento do Senhor era redentor, e tudo aquilo que ele carregava sobre si, sobre os seus ombros, eram os pecados de todo mundo, os seus e os meus também. Os pecados de toda a humanidade, em toda a história, em todos os tempos. Isso pesava sobre os ombros de Jesus. Fazia na contemplação que ele podia ter de toda a história, o seu sofrimento será ainda mais agudo. Quando as ofensas haviam já sido causadas ao coração amoroso de Jesus, e quantas ainda estariam por vir. Tudo isso Jesus tinha muito presente. Aquilo que nós já temos meditado, desde o ponto de vista humano, tem ainda maior profundidade quando consideramos a grandiosidade daquela realidade espiritual que Jesus, sobre os seus ombros e com o seu sacrifício na cruz, levava e buscava no sacrifício perfeito reatar-nos esta amizade profunda com Deus, através dessa obediência, através da sua oferta, através desse sacrifício com o seu sangue derramado, comprado com sangue precioso, alto preço. Isso, meus irmãos, em todo esse panorama, a ajuda de Simão Cirineu pode parecer muito pequena. Nosso Senhor está cansado, Nosso Senhor está extenuado. E nesse conjunto amplo da paixão, talvez essa ajuda possa ser muito insignificante, mas não é para Jesus. Todo o sorriso, todo o cuidado, todo o carinho, toda a ajuda, toda a mão estendida será oportunidade do Senhor também oferecer o seu coração repleto de amor. Na cena que nós contemplamos agora de Simão Cirineu, de fato esta uma estação presente, relatada, contada nos evangelhos. São Mateus, São Marcos nos conta que ao saírem encontraram um homem de Cirene chamado Simão e requisitaram-no para levar a cruz de Jesus. Levava nesta ajuda, auxiliava Jesus a carregar a cruz. Simão, que depois será conhecido pela comunidade, quando inclusive se mencionará que o nome dos seus filhos, pai de Alexandre, de Rufo. São Marcos nos dá ainda esse detalhe, de quem Simão Cirineu era pai, ou seja, eram provavelmente pessoas que
viviam na comunidade, eram pessoas que seguiam o Senhor. Não sabemos se antes ou depois desse encontro inesperado com a cruz, mas ninguém que encontra a cruz sai da mesma forma. Ninguém que encontra o Senhor sai da mesma forma que chegou. Assim também podemos imaginar, assim também podemos, contemplando esta cena, pensar que foi com Simão. Simão, um homem simples, trabalhador do campo, que voltando para casa depois de um dia de trabalho, natural de Cirene, estava apenas passando por ali. De repente, se vê no meio de um cortejo sombrio, um grupo de condenados a caminho da crucificação. Talvez para ele aquilo fosse uma cena comum. Não era difícil, não era incomum imaginar que os romanos executavam da mesma forma, ou pelo menos de forma semelhante aos condenados. Talvez aquela cena não fosse diferente na vida recente de Simão de Cirene. Talvez ele nem tivesse dado muita atenção no começo, quando encontra aquela multidão. Mas os soldados romanos o obrigam a fazer algo inesperado: carregar aquela cruz. Ele é um homem forte, trabalhava no campo, era robusto, mas não teve escolha. Forçado a carregar a cruz de um condenado, nós podemos imaginar o tamanho incômodo, o aborrecimento, talvez até a revolta que ele sentiu naquele instante. Não era problema seu, não era o seu fardo, não lhe cabia aquela condenação. Mas ali, no meio da dor, algo mudou. São Marcos, no seu evangelho, nos diz que Simão era o pai de Alexandre e de Rufo, nomes que aparecem como membros da comunidade cristã, eram conhecidos. Por isso a necessidade de citar, por isso era bonito, por isso era importante fazer referência. Isso nos mostra algo poderoso. Aquele encontro aparentemente forçado se transformou em fé. Simão não apenas ajudou Jesus com a cruz, ele se encontrou com o próprio mistério de Cristo. Ele percebeu que não era apenas um condenado comum que caminhava para a morte, mas o Filho de Deus, o Salvador que sofria em silêncio por amor à humanidade. Interessante que no último domingo, na Santa Missa celebrada na Praça de São Pedro, no Vaticano, embora não tenha sido o Papa Francisco a presidi-la, devido às suas condições de saúde, que estão exigindo ainda um pouco mais de cuidado, o cardeal que presidia aquela celebração fez a leitura do texto que o Papa Francisco propunha como homilia naquela ocasião e mencionava também, de certa forma, este encontro. Simão não pronuncia uma palavra. Jesus tampouco. Pelo menos os evangelhos não narram nenhuma conversa, nenhum diálogo entre Simão de Cirene e Jesus. Não há uma palavra trocada entre ambos. Entre os dois há apenas a cruz. O diálogo da cruz. Simão encontra Jesus através da cruz. Embora talvez pensasse que a cruz não era sua, no fundo, quando nos damos conta do peso que Jesus carrega sobre os ombros, nós vamos encontrando a nossa cruz ali. A nossa cruz que Jesus quis carregar, que Jesus quis tomar sobre si, que Jesus quis levar adiante. A cruz não é dele, a cruz é nossa. E ele, como vicário, leva no nosso lugar, carrega no nosso lugar. Foi neste diálogo de amor que Simão encontra Jesus. E foi nesse contato com o sofrimento de Jesus que Simão também compreendeu. Era uma graça estar ali. Era um privilégio caminhar ao lado do crucificado, dividir com ele aquele peso. Caros irmãos,
O amor de Cristo, tão silencioso e profundo, tocou o coração daquele homem. Hoje, nas ruas da nossa vida, nas vielas da nossa existência, esse mesmo amor deseja tocar o nosso coração. Jesus, com a sua entrega total, nos convida a carregar a cruz com Ele. Disse São Paulo, na carta aos Colossenses, que nós somos chamados a completar em nossa carne o que falta nos sofrimentos de Cristo. Isso não significa que a cruz de Jesus seja insuficiente de modo algum, mas significa sim que Ele quer que participemos da obra da salvação com nossa compaixão e com nossa entrega. Cada vez que estendemos a mão a alguém que sofre, cada vez que nos aproximamos com bondade de quem está doente, perseguido, sozinho, ali nós estamos também carregando a cruz de Jesus. Estamos ao lado dele. E de modo misterioso, também ajudamos a salvar o mundo, porque os nossos sofrimentos, as nossas ofertas, os nossos sacrifícios unidos à cruz do Senhor, todos eles também são redentores, porque Jesus associa, como diz São Paulo aos Colossenses, Jesus associa ao seu sofrimento aquilo que nós, humanamente e por amor, ofertamos e apresentamos a Ele. Simão de Cirene, portanto, nos ensina que muitas vezes a graça nos chega nos momentos que não escolhemos, momentos aparentemente inoportunos, momentos inesperados, momentos em que, através desse mesmo encontro aparentemente forçado, pode se tornar o início de uma vida de fé, de uma fé viva, de uma fé transformadora. Hoje nós pedimos ao Senhor também essa graça, que saibamos reconhecer Jesus nos que sofrem, que não deixemos a cruz deles sozinha, que estendamos a mão, que sejamos sirineus. Há muitos irmãos nossos que clamam aos céus e clamam de Deus um socorro. E muitas vezes o Senhor enviará a nós, ao nosso coração, enviará a cada um de nós, para que, junto desses irmãos que sofrem, sejamos sinal da sua presença. Hoje também, meus irmãos, não só recordamos todos aqueles para os quais somos sinal de Deus, mas também fazemos a ação de graças dos muitos irmãos nossos que em algum momento da nossa vida, seja com carinho, seja com uma preocupação, seja com uma ajuda, seja com os seus estudos, fazendo e colocando a serviço da humanidade os dons que receberam de Deus, também são sirineus na nossa vida. Também são Simão que continua agindo, auxiliando os filhos de Deus, os novos Cristos, os que são os mesmos Cristos, os cristãos de hoje, a levarem a sua cruz. Rezamos, meus irmãos, com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó Dulcíssimo Jesus, não quero, como Cirineu, repudiar a cruz. De bom grado a abraço e tomo sobre mim. Abraço especialmente a morte que para mim estabelecestes, com todas as dores que ela trará consigo. Uno minha morte à vossa, e assim unida, ofereço-a a vós em sacrifício. Vós morrestes por amor a mim, quero também eu morrer por amor a vós, com a intenção de vos agradar. Vós, porém, ajudai-me com a vossa graça. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, e arrependo-me de ter-vos ofendido. Não me permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Na sexta estação, nós contemplamos uma piedosa mulher que enxuga a face de Jesus. Seu rosto ensanguentado, por Verônica enxugado, eis no pano apareceu.
eis no pano apareceu. Esta estação não é daquelas que os evangelhos narram, que os evangelhos recolhem. Um tema que ao longo da tradição também esteve profundamente associado com a ideia da conservação do Santo Sudário. Há uma explicação para essa piedade que está também no jeito como, dobrado o pano, fazia-se a exposição da face de Jesus, que estava impresso naquele sudário. Ao longo da tradição, disse, uma das explicações é que essa cena também está presente, associada a esta imagem, a este verdadeiro ícone. Depois vamos mencionar, inclusive, um texto do cardeal Ratzinger, quando comenta esta estação, falando um pouquinho também, inclusive, sobre esta realidade. Não é, portanto, uma cena que está recolhida nos evangelhos sobre a paixão do Senhor, mas é muito belo perceber aqui também, nesse par de meditações, nesse par de estações que hoje estamos meditando, o carinho e o consolo com que Jesus vai recebendo. Aquele momento tão duro, tão austero, Jesus que não só pelo sofrimento que continua sendo empregado no castigo do caminho da cruz, mas por tudo aquilo que ele já viveu, o seu sangue derramado, a coroa de espinhos que fez sobre a sua santíssima face derramar-se o sangue precioso do Senhor. Tudo aquilo, humanamente, torna-se incômodo. Incômodo não só pela dor, sem dúvida, não afastamos essa realidade, mas também por tudo aquilo que pode supor. Se nós sentimos o suor escorrendo sobre o nosso rosto, naturalmente, normalmente, nós vamos sendo levados a enxugar, a retirar aquilo que sentimos escorrer, aquilo que sentimos nos incomodar. Jesus não tem essa possibilidade. O seu rosto vai também pela queda, né? Imaginemos pela poeira do caminho, vai se tornando espesso ainda mais. Tudo aquilo se torna sujo. Jesus não tem a possibilidade de limpar-se. Nós vamos escutar na primeira leitura, no quarto cântico do servo sofredor, que será a primeira leitura da celebração de sexta-feira, capítulo 2, no capítulo 52 do profeta Isaías, como Isaías já vai profetizando também aquilo que o rosto, a face santíssima de nosso Senhor se apresenta, com a qual podemos contemplar o amor de Deus, hoje se apresenta também através da contemplação desta estação. Diz o capítulo 52, versículo 13: Ei-lo, o meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado, conhecendo coisas que jamais ouviram. Esta cena, meus irmãos, a contemplação desta estação nos faz também olhar para Jesus, para tudo aquilo que os nossos pecados causam ao rosto, à face, ao corpo santíssimo, à vida de Jesus que Ele hoje deseja entregar, como fez na cruz, entregar por você e por mim. Na quarta-feira santa é o dia que nós recordamos a entrega, a traição de Judas, o desejo consumado com os sumos sacerdotes de precificar a entrega do Senhor, precificar aquilo que valia
comparado a um escravo, a vida de Jesus. Às quartas-feiras, ao longo da nossa tradição cristã, nós sempre fazemos recolhimento, fazemos penitência por ser o dia da traição. Mas hoje pode ser também o dia do encontro com o rosto amoroso, do seu encontro, do meu encontro, do encontro como Verônica o fez, do encontro consolador, do encontro que busca desagravar, que busca realizar carinhos, que busca com a nossa vida, com o nosso testemunho, com o nosso amor posto por obra, dizer que aquilo não foi em vão. Repetir uma vez mais que o sofrimento do Senhor não cai em terreno infértil, que o nosso coração se abre à palavra do Senhor, mas ao mesmo tempo nós vamos nos dando conta que se Jesus estava tão desfigurado, se Jesus estava, como nos diz Isaías, com uma fisionomia de tal forma que sequer parecia ter aspecto humano, ali, por trás de tudo aquilo, se escondia a verdadeira face do homem. Eis o homem, disse Pilatos. Ete homo. A beleza, o rosto belo do homem perfeito, escondido sob a face oculta dos pecados. Não que Jesus pecasse, não que Jesus tivesse em algum momento pecado. Era em tudo semelhante a nós, homens, exceto no pecado, mas carregando sobre si as nossas enfermidades, as nossas dolências, as nossas iniquidades. O rosto de Jesus maltratado mostra aquilo que os nossos pecados são capazes de causar. Desfigurar a beleza da humanidade querida por Deus, desfigurar a beleza desse rosto que busca o Senhor, iluminados pela sua presença. Desfigurado estava, não pelas suas faltas, mas pelas nossas, pelas suas e pelas minhas. Jesus carrega a sua cruz. E Verônica é para nós esse consolo também hoje. O consolo de poder aproximar-se de Jesus, de poder ser carinho em momento tão oportuno, quando parece que tudo dá-se as costas ao Senhor. Encontramos a piedosa mulher que não tem medo de aproximar-se dele. Disse que gostaria de citar um texto que penso ser tão bonito, um resumo desta estação, aquele que nos apresenta o cardeal Ratzinger, quando, fazendo um comentário sobre esta estação da Via Sacra, nos oferece também um pouquinho, um apanhado da tradição que, ao longo dos séculos, foi se solidificando em torno deste encontro, em torno desta meditação. Disse, na ocasião, o cardeal Ratzinger: é, Senhor, o vosso rosto que eu persigo, não escondais de mim o vosso rosto. Lemos no Salmo 27. Verônica, ou Berenice, segundo a tradição grega, encarna este anseio que irmana todos os homens piedosos do Antigo Testamento. Um anseio que provam todos os homens crentes de verem o rosto de Deus. Em todo caso, na Via Sacra de Jesus, inicialmente, ela limita-se a prestar um serviço de gentileza feminina, oferecer um lenço a Jesus. Não se deixa contagiar pela brutalidade dos soldados, nem imobilizar pelo medo dos discípulos. É a imagem da mulher bondosa, que perante o turbamento e escuridão dos corações mantém a coragem da bondade, não permite ao seu coração de entenebrecer-se. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus, dissera o Senhor no discurso da montanha. Ao princípio, Verônica via apenas um rosto maltratado e marcado pela dor, mas o ato de amor imprime no seu coração a verdadeira imagem de Jesus. No rosto humano,
coberto de sangue e de feridas, ela vê o rosto de Deus e da sua bondade que nos acompanha mesmo na dor mais profunda. Somente com o coração podemos ver Jesus. Apenas o amor nos torna capazes de ver e nos torna puros. Só o amor nos faz reconhecer Deus, que é o próprio amor. Pois bem, meus irmãos, que possamos nós também, nesta ocasião, nesta quarta-feira santa, esse dia especial de encontro com o Senhor, que caminha em direção ao Calvário, encontrarmos também nesse rosto a presença misericordiosa de Deus, que vem até nós, que nos perdoa, que nos limpa, que nos purifica. Se hoje celebramos ou recordamos a traição de Judas, que possamos, com Verônica, que possamos com Cirineu, nos aproximar de Jesus com a sua cruz. Com Jesus que, carregando o peso dos nossos pecados, nos vem libertar, nos vem retirar as amarras daquilo que nos prendia a vida longe de Deus. Encontremos nesse rosto maltratado a beleza e a bondade de Deus que está ao nosso lado, de Deus que nos acompanha, de Deus que nos perdoa, de Deus que olha para as nossas traições com pesar, mas com misericórdia. Se de fato somos capazes de nos aproximar dele verdadeiramente arrependidos. Hoje, meus irmãos, nosso coração deve encher-se desta confiança, da confiança na infinita misericórdia de Deus. Nas traições, nas negativas, naquilo que na nossa vida também se assemelha a esse contexto de dor. Disse que das dores que Jesus sentiu nesta via crucis, incomparável era a certeza de que fora traído por um amigo. Hoje somos esses amigos do Senhor, os filhos de Deus, que buscamos recapitular na nossa vida a sua presença, colocar em primeiro plano a sua realeza. E na nossa vida fazemos também esse testemunho profundo do amor libertador de Deus, que é capaz de restaurar as nossas dolências, restaurar o nosso rosto, a nossa face desfigurados pelo pecado. Com Simão de Cirene, com Verônica, nos aproximamos de Jesus, talvez sem mesmo palavras, com silêncio, com gesto, no diálogo da cruz. E rezamos com Santo Afonso Maria de Ligório. Ó meu Jesus, formosa era antes a vossa face, mas agora não aparece assim. Tão deformada está por feridas e sangue. Ai de mim, como era formosa também minha alma, quando recebi a vossa graça pelo batismo, mas pecando, tornei-a disforme. Vós somente, meu Redentor, lhe podeis restituir a antiga beleza. Para que o façais, rogo-vos pelo mérito de vossa paixão. Amo-vos, ó Jesus, meu amor, arrependo-me de ter-vos ofendido. Não permitais que eu novamente vos ofenda. Dai-me amor perpétuo a vós, e fazei de mim o que quiserdes. Terminamos a nossa meditação com um olhar atento ao crucifixo, a Jesus crucificado, rezando. Eis-me aqui, ó bom e docíssimo Jesus, de joelhos ante a vossa divina presença, vos peço e suplico, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé,
de esperança e de caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e vontade firmíssima de me emendar, enquanto com sincero afeto e íntima dor de coração considero e medito em vossas 5 chagas, tendo bem presentes aquelas palavras que o profeta Davi já dizia de vós, ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e meus pés, e contaram todos os meus ossos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós.